Boa noite a todos, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do seu Senhor, do nosso Senhor. Privilégio poder estar entre os irmãos, refletindo na palavra de Deus, que é o que eu amo fazer. E essa noite eu sei que o Espírito Santo tem muito para derramar sobre a sua vida, viu? Muito, muito de Deus sobre você. E eu espero que você tenha chegado aqui nesse lugar com o entendimento que não será mais um culto, viu? Não é mais um culto, não é mais uma pregação. Tem algo poderoso do Senhor que já foi liberado sobre a sua vida. Não será derramado, já foi liberado sobre a sua vida. E o desejo do Espírito Santo, então, é destrancar algo no seu entendimento, conectar o teu espírito com Ele, fazer com que você se volte para cá, para esse lugar, perceba a sua presença, sinta a presença dEle e esteja aberto para receber o que Ele tem para nos entregar. Amém? Eu sei que nós já oramos, mas eu gostaria ainda de dar mais uma palavra de oração. Mas eu gostaria que você então ficasse de pé comigo mais uma vez, que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia no texto que é chave para nós e é o ponto de partida, que é Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos foram abertos. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Fecha seus olhos. Eu gostaria muito que você, nesse momento, respirasse fundo e que você se conectasse com a presença do Espírito Santo. Que você deixasse lá fora suas inquietações, suas preocupações e se conectasse com a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Deus, nós entramos nesse lugar, Senhor, com o coração esperançoso daquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. O nosso coração se alegra pela oportunidade, Deus, de estarmos reunidos como igreja. E isso nós reconhecemos, Senhor, é um privilégio. É um privilégio porque em muitos lugares essa realidade não é possível. E nós somos gratos pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos aqui em Teu nome para sentirmos da Tua presença, recebermos do Teu fluir e sermos ministrados e transformados pela Tua palavra. O desejo do meu coração, Senhor, nessa noite, é que o Senhor venha aquietar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Eu sei o quanto o Senhor tem para derramar aqui nessa noite. Eu sei que caminhos vão ser transformados e vão ser aprumados na Tua presença. Eu sei que o movimento do Teu Espírito Santo já começou antes mesmo deles chegarem aqui. Porque não é por homem, não é por ação e movimento humano, Senhor, é pelo Teu Espírito. É o Teu Espírito que sopra e faz a Tua obra em nós. Por isso, o desejo do meu coração é que a gente comece sentindo essa presença, Senhor. Aterrando aqui nesse lugar.
colocando toda a nossa devoção e a nossa admiração na Tua presença. Deus, que em nome de Jesus, o nosso coração esteja 100% aberto para receber o que o Senhor tem para derramar. Abra os ouvidos dos meus irmãos, destampa, tira os tampões dos ouvidos, tira as escamas dos olhos, que eles leem e bebam de forma sedenta e nova. Porque quanto mais temos sede na Tua presença, mais o Senhor derrama da Tua água sobre nós. Então, se entramos aqui com pouca sede, vamos beber pouco. Mas se entramos aqui sedentos, o Senhor vai derramar muitas águas sobre nós. Espírito Santo do Senhor, eu sei que é você que está passeando aqui nesse lugar. Eu já posso sentir a Tua presença. Eu te reconheço aqui nesse lugar, te reconheço dentro do meu coração e reconheço o Teu movimento. Que o nosso posicionamento seja apenas de reverenciar a Tua presença e ficarmos leves e livres no fluir que Tu vais operar aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, repreende toda a voz contrária à Tua. Deus, em nome de Jesus, coloque os Teus anjos aqui em volta, a guardar a nossa mente e o nosso coração. Eu sei, Deus, eu percebo que já existe uma batalha no mundo espiritual. Porque o que o Senhor vai derramar aqui nesse lugar vai ser para transformar realidades, transformar vidas. Por isso, o meu desejo, Senhor, e o meu clamor nessa noite, libera os Teus anjos de guerra para lutarem em nosso favor. Porque é o Senhor quem luta por nós e o Senhor nunca perde uma batalha. Senhor, prepara o nosso coração, que nós estejamos abertos e dispostos a receber a porção do Senhor aqui nessa noite. Espírito Santo, Te amamos. Fica à vontade no nosso meio para passear. Se der vontade de quebrantar, nós vamos nos quebrantar. Se der vontade de gritar, nós vamos gritar. Se der vontade de pular, nós vamos pular, porque nós somos livres na Tua presença. E aqui não há nenhuma forma que você não possa mexer e transformar. Te amamos, Senhor. Te amamos, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui nesse lugar. A palavra é Tua, a obra é Tua e o movimento é Teu. Por Jesus que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Você pode sentar. Amém. Glória a Deus. Nesse texto, nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem perfeito. Homem e mulher os criou, conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas por causa da cobiça, como lemos, o homem foi quebrado. O homem foi distanciado da presença de Deus. Houve uma ruptura, ele se lesiona, ele se afasta, ele cai, ele se machuca. E por conta disso, não só na vida dele, mas toda a criação ela vai sofrer consequências dessa queda. E nós podemos testemunhar isso até hoje. Mas Deus nos fez perfeitos, a sua imagem e semelhança, para refletirmos quem Ele é. Atributos femininos, atributos masculinos. Nos identificando com Ele, tendo o prazer de tê-lo todo fim de tarde num culto particular. Não era assim? Um culto particular. E era o privilégio que nós tínhamos de nos alimentar desse Criador. Mas por causa da cobiça, e Tiago fala que nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça, a gente cai. A gente se machuca, a gente se lesiona, só que essa queda, ela é tão forte, ela afetou muito todas as coisas. Não só a minha relação com o Senhor, não só a nossa relação com Deus, mas a nossa relação com a criação. E a própria criação também sofreu consequências dessa queda. Esse texto que nós lemos, aí no versículo 10, se você está com o seu texto aberto, você vai perceber que a Bíblia menciona, então, o primeiro sentimento na Bíblia. Ela vai descrever, aqui no verso 10, o que ele responde. Ele respondeu, Adão,
ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esses foram os sentimentos que afetaram o homem agora. Antes de uma relação íntima, prazerosa, agora o homem foi afetado por esse sentimento, por essa emoção, medo e vergonha. E isso, eu ouso dizer que é a nossa luta até hoje, né? Eu ouso dizer que nós iremos sempre lutar com esses dois sentimentos, com essas duas emoções. Eles estavam cheios, completos, em virtude, em graça, vivendo o que eles foram chamados para viver. Mas, depois da queda, eles olharam para si e perceberam que algo faltava. Olharam para si e viram que estavam nus. Com a queda, com a consequência da queda, então agora o nosso relacionamento. Então eu queria que você caminhasse junto nesse paralelo do que aconteceu com Adão e com o que acontece conosco hoje, amém? A gente vai falando aqui sobre Gênesis, mas eu quero que você se coloque nesse lugar, nessa relação de Adão. Com a queda, aquele encontro que seria prazeroso, aquele culto que era particular, onde havia plenitude, relacionamento completo, onde eu era cheio, não sentia falta de nada, tudo que eu tinha já existia. Deus proveu o alimento antes mesmo de haver a fome, né? Deus fez a criação para depois colocar o homem, então Deus primeiro providenciou o alimento antes que a gente sentisse fome. Então era um relacionamento perfeito e maravilhoso. Mas aquele encontro que antes era um encontro prazeroso, um culto particular maravilhoso, no fim da tarde, pensa você, né, umas árvores, imagina aí essa cena maravilhosa, aquele pôr do sol meio alaranjado, você ouve a voz do seu Senhor, Ele vem ao seu encontro, e ali vocês conversam, tem seu momento. Mas agora, aquele encontro que era prazeroso, que era revigorador, se torna pavor. Aquele encontro que antes era prazeroso, passa a representar agora medo e vergonha. E por que do medo? Quando eles comeram do fruto, que Deus havia dito que não era para comer, e aí vem a serpente e engana, vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como ele. E ela tentada, não seria uma ideia ruim, né? Também ser conhecedora do bem e do mal. Quando entra essa cobiça, quando entra esse pecado, primeira emoção, primeiro sentimento que a Bíblia descreve, porque eu estava nu, senti medo e me escondi. Então, o que eu posso entender através desse texto, que eu queria conduzir vocês nesse lugar? Essa sempre será a nossa luta. No fundo, nosso relacionamento com o Senhor e com as pessoas, a nossa luta sempre vai estar baseada em medo e vergonha. Eu posso olhar para cá e ver que se Adão, sendo perfeito, Adão tendo toda a provisão, a mulher tendo um homem ao seu lado, o casal tendo Deus como seu Senhor, cedendo à cobiça, dão lugar a esse sentimento de distanciamento. Então, existe agora uma ruptura. E qual foi o tamanho dessa queda? Vamos pensar. O tamanho dessa queda foi de Deus para mim, né? Porque agora eu olho para os meus atributos físicos. Quando o homem cai, e a mulher, eles deixam de olhar para o Criador, eles deixam olhar para quem era a sua referência e olham para si. Os olhos deles foram abertos e olharam para si, deixaram de olhar para o seu Criador, viram que estavam nus, viram que agora algo falta, algo me traz desconforto, algo não está exatamente no lugar onde deveria estar. Isso me dá medo. E para eu consolar ou confortar o meu medo, eu vou fazer o quê? Eu vou me esconder.
E por quê do medo? O medo é uma emoção focada na sobrevivência. Ela aparece diante de situações ameaçadoras. Ela evoca duas respostas. Ou você foge, ou você luta. Não é assim? O medo é uma resposta a uma situação ameaçadora. É só você pensar aí. Davi, quando estava diante do leão, né? Você, quando está diante de um rato. Enfim, vamos lá e vamos cá. As nossas realidades atuais. O medo, ele vai te evocar duas respostas. Ou tu vai para cima, como dizem os cariocas, arregaça os braços e vamos embora, ou a gente foge. Isso é o que o medo gera em nós. Só que quando Deus nos formou, Ele não nos formou com esse espírito. O pecado danificou o nosso espírito. Então, o medo, ela vai te dar essas duas respostas. Então, no seu dia a dia, na sua família, nos seus relacionamentos, sempre que você estiver diante do medo, ou você vai fugir, ou você vai lutar. E a vergonha? A vergonha é um sentimento autoconsciente. Se trata de um afeto mais voltado para si, para a sua autoimagem. É uma emoção de desconforto, resultante de um sentimento de inadequação e inferioridade. Então, agora eles deixam de olhar para aquele que era perfeito, olham para si, buscam pertencimento, adequação, não encontram, ficam envergonhados e com medo. O medo é uma tentativa de cobrir uma falta. O medo é a nossa fuga. E a vergonha nos faz cobrir-se. Porque o que eles fizeram para se encobrir? Eles usaram folhas de figueira. Bom, eles teriam a opção, né, de reconhecerem que estavam nus e ficar só escondido. Ó, Deus, não vai rolar não, eu te encontrar não, porque não dá para sair daqui, né? Não estou em condições de sair daqui. Mas é isso que o medo faz. O medo faz você ir atrás de alguma coisa para cobrir você. Então, eles vão atrás do quê? Folhas de figueira. Pegam aquelas folhas e se cobrem. E muito frequentemente nós nos escondemos também. Nos escondemos, às vezes, atrás do trabalho. Nos escondemos atrás do marido. Nos escondemos atrás de filho. Nos escondemos atrás de estudos infinitos que nunca acabam. Porque pelo menos você vai estar ocupado, pensando, graduando. São inúmeras coisas. Nos escondemos atrás de ministério. Nos escondemos atrás dos dons. Não, ninguém vai perceber o medo que eu tenho. Eu só vou fluir, só vou fazer. E é uma forma, às vezes, a gente está se escondendo atrás dos dons. Mas o medo só está nos avisando que algo está faltando. Vocês estão caminhando comigo? É uma tentativa de vencer ele. Só que aí, nós vamos por um caminho. Nós temos uma tendência natural de espiritualizar o medo. Não é assim? Pelo menos na minha época, antes, era que eu ia mais em igrejas pentecostais, né, neopentecostais. Era aquela coisa assim, expulsa o medo. Não, ele está sobre você, expulsa ele. Manda ele embora. Não é assim? Repreende o medo em nome de Jesus. Medo, vai embora agora. Né? Repreendemos, dizemos, morte ao medo. Destrua seu medo. Expulsa seu medo. Mas, espiritualizando o medo, você não vai para aquele caminho de descobrir o porquê você está sentindo esse medo. Então, você vai encontrar um mecanismo imediato, mas que não vai resolver. Né? Ele não vai chegar lá à origem daquele medo. Então, se faltou uma figura paterna na nossa vida, eu falei que a gente às vezes se esconde no trabalho, né, na própria família. Por medo, a gente se esconde atrás de muitas coisas.
se esconde de relacionamento, se esconde de novas amizades, se esconde de encarar novos desafios, se esconde. E a gente se esconde atrás de várias coisas. Então, se porventura na sua história faltou uma presença paterna ou um afeto, qualquer eu te amo vai bastar. Qualquer eu te amo vai ser uma folha de figueira. Ou se, enfim, qual a outra realidade? Ou se você também não teve mãe, ou se você foi abusado, ou se você foi traído, a gente vai pegando várias folhas de figueira e vai colocando ali naquele lugar para cobrir aquela falta, porque você não quer que ninguém veja a sua nudez, você não quer que ninguém veja o tamanho do seu medo, a sua fragilidade. E aí a gente vai colocando várias folhas de figueira. E aí eu quero que você pense em quais são as suas folhas de figueira. Quais são as folhas de figueira que você tem usado? Porque quando há afeto, qualquer relacionamento para nós é suficiente. Nós não vamos buscar aquele relacionamento que seria a plenitude de Deus para nós. Não, qualquer eu te amo, qualquer abraço, está valendo. Se torna uma folha de figueira, né? A solidão, o medo de rejeição, o medo de passar a velhice sozinho. Quais são as folhas de figueira que você vai pegando diante dessas situações? E aí eu quero que você pense em você, na sua realidade de hoje atual. Ou se você foi agredido, violentado, abusado, a gente coloca uma casca bem grossa. Se eu tive uma deficiência afetiva, paterna, a gente se torna aquele mais carente, né? E aí qualquer relacionamento está bom. Mas se eu fui abusada, se eu fui violentada, aí a gente bota uma outra casca, uma outra folha mais grosseira, que é assim, de hoje em diante ninguém me fere mais. De hoje em diante ninguém vai me levar para esse lugar mais. Antes de me baterem, eu bato primeiro. Antes de fazer algo ruim comigo, agora eu que vou fazer. Isso é uma folha de figueira. É uma defesa. Lembra que a gente falou? Ou você foge, ou você luta. Ou você foge, se esconde, como nós já falamos, se esconde em várias outras coisas, ou você vai para cima. E eu gostaria muito que você entendesse que isso é uma realidade inerente a todos os seres humanos. Mesmo que você tenha mais de 20 anos de evangelho, mais de 30 anos, você é a terceira geração da sua igreja convertida, não importa. Todo ser humano luta diariamente com medo e vergonha. Então, se você foi agredido, violentado, você se torna uma pessoa grosseira, áspera, indelicada, que incomoda, as pessoas têm dificuldade de se aproximarem de você. Ou se você foi exposto, humilhado ou traído, você usa a folha da amargura. Você se veste dessa folha, se esconde, se tapa. Agora ninguém mais vai me ferir, nunca mais eu falo com essa pessoa. Nunca mais eu volto nesse lugar. Nunca mais eu me coloco nesse ambiente. Não preciso disso. Folha de amargura, folha de ressentimento. Com o tempo, qual que é o perigo? A gente não sabe mais diferenciar o que são as folhas e o que sou eu. Porque nós temos uma tendência natural de justificar que não, esse é o meu jeito. Eu sou assim porque esse é meu jeito. Não, eu sou um pouco mais prevenido porque eu gosto mais de planejamento. Não, é porque você tem medo de arriscar mesmo. Você tem medo de errar. Você tem medo de passar vergonha diante das pessoas. Então, por isso, você não arrisca. Você não dá um novo passo. Você não vai para um novo de Deus. É aí que eu estou falando que a gente vai se confundindo com aquela folha. Não é que é o seu jeito, não é que é o seu temperamento, é porque você tem medo de você age desse jeito.
Estão entendendo? Está fazendo sentido, gente? É muito possível que o medo esteja governando a nossa vida. É muito possível que ele esteja pavimentando as nossas escolhas. Isso é muito sério. Isso é tremendamente sério. Porque por medo nós decidimos ou deixamos de decidir. Não é verdade? Por medo, ou você dá um passo ou retrocede. Por medo, você fecha um contrato ou cancela um contrato. Por medo, você procura esse amigo ou essa amiga ou nunca mais quer ver. Então, você observa comigo como o medo ele vai pavimentando as nossas decisões. E aí, você acha que você é mais seletivo nas amizades. Você acha que não, eu não sou aberta assim tanto a tanta gente. Meus amigos são assim, são assados, não é qualquer um. Não, é porque você tem medo de ser traído, de ser exposto. Você seleciona um pouco mais as suas amizades. Está fazendo sentido? Então, não é que é o seu jeito, é o medo atrás desse jeito. Só que aí, com o passar do tempo, se a gente não identifica esse medo, a gente não sabe mais diferenciar o que é o medo e o que sou eu. Meu jeito, é o meu jeito. É o meu jeito de ser mesmo? Por que eu tomo essa decisão? Por que eu sempre sou inclinado a agir desse jeito? O medo, ele cria uma falsa identidade para nós. O que a gente acha que é gosto, jeito e personalidade, na verdade, é uma fuga do nosso próprio medo. E aí eu posso falar para vocês como um testemunho vivo e em recuperação do medo. Porque por muitos anos, não vou nem falar por muitos anos, por toda a minha vida, eu caminhei em cima do medo. Por toda a minha vida, eu me relacionei com pessoas sendo o medo a minha maior folha. E aí eu justificava assim, não, Osana, é porque você é mais na sua, você não é dada como sua mãe, como sua irmã, que são mais comunicativas, que são mais falantes, mas isso aí eram desculpas que eu dava de um medo que nem eu mesma enxergava e que estava costurando todas as minhas escolhas, as minhas decisões, o que eu deixava de fazer, o que eu fazia, costurando a minha personalidade, meu jeito. E aí eu fui me habituando nesse lugar com essa folha foi ficando muito confortável para mim, Então, eu gostaria muito que você pensasse sobre isso, e isso é um assunto que para mim é muito forte, porque ainda hoje me atravessa, como eu acabei de falar, eu ainda estou em recuperação. E o que é estar em recuperação? Identificando todos os dias qual é a origem desse medo, tomando novos comportamentos, fazendo novas conexões cerebrais. Eu não vou mais para esse lugar, eu não vou me esconder mais desse jeito, eu não vou mais me afastar das pessoas que me levaram para esse lugar de vergonha, de exposição. Não, eu não vou ter mais medo. Então, eu falo para vocês o quanto que uma vida inteira pode ser afetada pelo medo. O quanto que eu achava e eu justificava que isso era o meu jeito. Mas Deus precisou aí virar uma chave, me moer, me humilhar, me expor, me deixar vulnerável, tirar o paninho. Sabe aquele paninho que Jesus subiu na cruz, que os católicos têm costume de colocar um paninho assim, sabe? Sabe aquele paninho, gente? Estão comigo? Jesus, quando subiu naquela cruz, ele não tinha paninho. Ele subiu nu. E aí Deus me levou para esse lugar. Aquela que não gostava de ser vulnerável, aquela que não gostava de expor suas fraquezas, aquela que não achava necessário, assim, compartilhar as minhas dificuldades, até porque, me viro sozinha, vou aqui, oro, faço um jejum, vou numa campanha e vou seguindo a vida, e dou o meu jeito, nem todo mundo precisa saber o que está passando aqui dentro. E aí, Deus me leva para esse lugar.
E foi um lugar que eu gostaria de dizer para você, de me expor aqui para você, que nem eu, nem ninguém da minha família já tinha me visto nesse lugar antes. Eu precisei ser interditada por 1 ano. Eu me interditei, na verdade. Declarei para minha família, eu não tenho condições de decidir nada, de tomar nenhuma decisão, eu estou no auge de um esgotamento, não tenho condições físicas, mentais, da vida rotineira, e eu preciso de ajuda. Por causa de um medo que eu não sabia, que eu desconhecia. Vocês lembram lá da parábola dos talentos? Amém? O que aconteceu com aquele terceiro servo? Abre aí comigo, Mateus 25. Deixa eu ver se eu deixei marcado. Deixei. Mateus 25, versículo 24 e 25. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Olha que incrível! O mesmo sentimento e emoção que foi descrito na primeira queda. Tive medo e escondi o seu talento na terra. Toma aqui, é teu. Quais são os talentos que nós temos escondido por medo e vergonha? Quais são as folhas de figueira que mais estão gritando aí dentro de você? Será que você consegue pensar? Será que você consegue ter a dimensão da profundidade dessas folhas? Será que você consegue olhar para o seu temperamento aqui hoje? Se a gente for perguntar aqui, cada um vai ter um jeitinho de lidar com a vida, de lidar com o marido, de lidar com os filhos, de lidar com a casa, de lidar no trabalho. Será que esse seu jeitinho de lidar está afetado de alguma forma pela vergonha ou pelo medo? Será que é realmente o seu jeito? Quem é que está tomando as decisões na sua vida hoje? Quando você está diante tanto de um grande desafio ou diante de pequenas decisões da vida, quem é que está escolhendo? Quem é que está ditando? Que pode ser que não seja o Senhor e nem a sua palavra que esteja me guiando, pode ser que esteja sendo o medo, porque foi assim comigo. Por causa do medo eu fugia, por causa do medo eu me escondia, por causa de traições com amizades, então agora passei a ser mais seletiva. Por causa de insegurança, perdi meu pai cedo, por falta de paternidade, então agora ninguém vai mandar em mim, eu vou ser a mulher que dito, que me posiciono, que vou na frente. Então, eu percebi, na verdade, eu fui levada para esse lugar, onde o Espírito Santo teve, queridos, que me rasgar. É como, a sensação que eu tinha, é como se eu estava sendo esmagada por grandes troncos. Sabe aqueles caminhões que passam aí nas rodovias com grandes toras assim de troncos? Essa foi a minha sensação, de estar sendo esmagada, até que não houvesse nenhum osso duro, onde todos os ossos virassem farelo. Quanto eu não cheguei nesse lugar aí de exposição, vulnerabilidade, olha, nem eu, nem a minha família havia me visto do jeito que eu fiquei nesses anos de esgotamento que eu vivi. Me desconheci, perdi a sanidade. Aí eu fui entender com o Espírito Santo que quem nos dá a sanidade é Deus. Sabia disso? Que eu não sou diferente de um paciente psiquiátrico. Não sou. Não sou. Porque eu vou te falar uma coisa, que se esse tronco pesado cair sobre sua vida daqui a uma semana, duvido que tu não vai perder a sanidade. Não é não?
Gente, se Deus vier com um caminhão de tora de madeira e passar por cima de você, eu duvido que se você não questiona tudo que você tem na vida. Eu duvido se você não vai colocar em xeque o amor de Deus por você. Eu duvido se você não vai questionar. Bendita a hora que eu fiz isso. Bendita a hora que eu tomei esse caminho. Será que foi Deus mesmo que me levou para esse lugar? Será que era para eu ter tomado essa decisão de Deus? Será que a profeta me entregou a palavra certa? Não é possível. Então eu percebi, queridos, Deus me levou para esse lugar. Vou te falar, não é fácil não. Que eu perdi minha sanidade. O que seria a Osana perder a sanidade? Gente, eu perdia conexões normais. Tomar uma decisão básica da vida, eu não conseguia pensar naquilo a longo prazo. Será que isso é bom para mim, para minha família agora e daqui a um longo prazo? Não. Ou eu tomava de forma impulsiva, que eu nunca fui assim, ou eu não tomava. Então eu tenho certeza absoluta, diante do Senhor, que eu perdi minha sanidade. Eu perdi a condição natural, humana, de fazer conexões, de tomar decisões, de ver o que seria melhor para mim naquela situação, naquela condição. Eu acho que a única decisão sã que eu tomei na minha vida foi me interditar. Eu acho que a única sanidade que eu vivi nesses anos de esgotamento foi, gente, levantar a bandeira branca. Olha, não dou conta, não dou conta de voltar para casa, de viver essa minha rotina. Esgotamento, cansaço crônico, dores, tristeza, depressão, ansiedade, agonia, palpitação. Eu via luz e saída para todo mundo, mas para mim não existia futuro mais. Os anos que eu passei do sofá para a cama, da cama para o sofá, para mim era o único ambiente que eu ia viver para sempre. Porque eu cheguei num nível onde eu não enxergava essa famosa luz no fim do túnel, que todo mundo fala, mas eu não estava vendo, não. Então, eu gostaria de compartilhar essa minha experiência com você, porque eu quero dizer para você que talvez não sejam coisas físicas de fora de você, que você usa como folha. Talvez é o seu próprio jeito que foi costurado com essas folhas. Vocês estão entendendo? Mas Deus tem uma resposta para nós, amém? Deus tem uma resposta para nós. Deus nunca nos deixará nesse lugar para sempre. Ele não tem prazer em deixar você a vida inteira nessa tristeza, nessa depressão, nessa angústia, nessa ansiedade, nesse desespero, nessa desesperança, nesse afastamento, que houve uma ruptura entre Deus e nós. E Deus não deseja que a gente fique eternamente nesse distanciamento, não é desejo dele. Então Deus, por sua glória, por sua bondade e misericórdia, ele tem um lugar para nós. E aí é quando ele faz essa pergunta para Adão, versículo 9, olha aí. Ele faz essa pergunta para Adão, e é a pergunta que o Espírito Santo faz para você nessa noite. Adão, onde você está? Eu quero que você fale o seu próprio nome. Amém? Quando eu falar já, eu vou contar 1, 2, 3, já. Você vai falar o seu nome e vai dizer onde você está. Eu vou falar o meu e você vai falar o seu. Ok? 1, 2, 3 e... Osana, onde você está? Será que Deus, que sabe de tudo, que conhece tudo, que é sabedor de tudo, vai perguntar para o homem que não sabe de nada onde ele está? Será que Deus precisava perguntar para Adão onde ele está? Que Deus, que sabe de tudo, que criou inclusive Adão, vai perguntar para o homem limitado e agora quebrado, lesionado, onde ele está? Deus faz essa pergunta para Adão para que ele soubesse de
quem ele estava se escondendo? Do que ele estava se escondendo? Como ele estava se escondendo? E é essa pergunta que o Espírito Santo faz para nós nessa noite. Hosana, Maria, João, José, Tomás, onde você está? Não que Deus já não sabia onde eles estavam. Não que Deus já não soubesse do que eles estavam se escondendo. Mas quando Deus faz essa pergunta, e essa pergunta é a resposta de Deus para os nossos medos, quando Deus usa essa pergunta, é para Deus nos levar a esse lugar de olhar para si e falar: pois é, eu estava nu, fiquei com medo, me escondi. É uma pergunta de um grande terapeuta. É uma pergunta do maior psicólogo. Apenas perguntando onde você está. E isso vai te levar a perguntar: do que eu estou me escondendo? De quem que eu estou me escondendo? De quem que eu estou fugindo? Por que eu estou lutando desse jeito? Por que eu tomo essas escolhas que eu tomo? Por que eu faço desse jeito? Essa pergunta de Deus para nós é a pergunta que vai nos tirar desse lugar de trás das folhas de figueira. Porque quando você começa a identificar os seus medos, aí você já dá o primeiro passo. Só em Deus nós encontramos um ambiente de total pertencimento, de acolhimento, para que Ele possa levar a cura até você. Só em Deus. Só em Deus. Outras ferramentas nos ajudam, cooperam demais, demais. Mas só na presença de Deus nós temos liberdade plena, um sentimento de pertencimento, de comunhão. Eu vim dele, ele me fez, ele me ama, ele me fez como ele, para ser como ele, para refletir quem ele é. Só quando há essa conexão entre você e o Criador, é que você encontra esse lugar onde ele pode tirar as suas folhas e curar as suas dores e seus medos. Então, eu gostaria de partir para esse lugar. Primeira coisa, identifique seus medos. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, ele usa esse versículo, eu acho muito importante a gente falar sobre ele. Não vou abrir, mas eu acho que acredito que todos conheçam. Quando ele diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esse não foi o espírito que Deus te deu. O espírito de fugir, o espírito de correr, o espírito de lutar, de ferir, de agredir, não foi o espírito que o Senhor nos deu. Não foi o espírito de covardia, não foi o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, primeira coisa, identifique seus medos. Dê nome. Porque só quando você dá nome, quando você identifica, você vai conseguir, então, perceber o que Deus precisa trabalhar. Deus não trabalha no nosso inconsciente, gente. Deus não trabalha no nosso inconsciente. Ele vai te dando luz, Ele vai trazendo revelação sobre você e aí Ele vai trabalhando, você vai cooperando com a ação do Espírito Santo. Então, primeira coisa, identifique seus medos. Dê nome. Onde isso começou? Por que começou? De que forma? Dá nome para o seu medo. O medo rouba a nossa identidade, que era lá de imagem e semelhança. Roubando a nossa identidade, consequentemente, também vai roubar nosso propósito. Então, eu sou conhecida agora não como mais a Hosana, eu sou conhecida agora como aquela que usa tais folhas de figueira para se esconder de A, de B, de C e de D. Aquela que se defende, aquela que foge, que se esconde. Então, dê nome aos seus medos. Quais são as árvores ou as folhas de figueira que você está usando para se esconder? Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Onde eu me escondo? Do que eu me escondo? Por que eu me escondo? Pare de se cobrir, fazer coberta de folhas. Observe. Dê nome.
é isso aqui, ó. Eu não sabia porque eu estava sentindo isso. Nossa, eu não sabia que eu fugia disso por causa disso. Eu não sabia que o relacionamento meu com meu pai era fruto disso. Nossa, mas eu achava que meu relacionamento com a minha mãe era tão maravilhoso. Mas, na verdade, eu tinha medo de contrariá-la. Eu tinha medo de decepcioná-la. Medo. Eu tenho medo de falar isso com meu esposo, com meu marido, porque se eu falar, e aí o caldo vai entornar, e eu não gosto de coisas de briga, de discussão. Então é melhor deixar como está. Medo do desconforto, medo de não ser aceito, medo de não ser recebido como quem você realmente é. Medo. Outra coisa, pare de se identificar com seus medos. Você não é o seu medo, amém? Você não é o seu medo. Não deixe o medo dizer quem você é. Nessa fase aqui, onde primeiro você identificou quais são, aí você entendeu quais são, deu nome. Agora é o momento que você vai parar de se identificar com esse medo. Você vai se distanciar dele e você vai dizer: isso aqui foi a minha história. Eu fui abusado, mas em Deus eu encontro repouso, eu encontro acolhimento, eu encontro cura. Eu perdi uma paternidade, uma maternidade, mas eu não sou órfão. A minha identidade não é órfã. Então, olhe para esses medos que você deu nome, se distancie dele, olhe para ele e fale: eu não sou isso aqui, Deus não me define como isso. Essa não é a minha identidade, não foi assim que Deus me fez. Não foi com esse espírito quebrado e lesionado que Ele me fez. Se distancie e comece a perceber que você não é o que você sente, você não é o seu trauma. Você não é essa decepção. Isso apenas faz parte da sua história, são as marcas que você carrega, mas essa não é a sua identidade. Você pode ter vivido um abuso, como eu já falei, mas no Senhor nós encontramos esse lugar de reconciliação. Esse foi o ministério, é o ministério do Espírito Santo e foi a obra que Jesus fez na cruz. Qual foi a obra que Jesus fez na cruz? Reconciliou consigo todas as coisas. Todas as coisas foram reconciliadas com o Senhor. Essa foi a obra de Jesus na cruz. Quando Ele derramou o seu sangue, foi para nos reconectar naquele distanciamento, naquela ruptura que houve ali com o homem e a mulher. Essa foi a obra de Jesus e esse é o ministério do Espírito Santo. O nosso ministério, uns com os outros, irmãos, é reconciliar os homens, as pessoas, ao seu Criador novamente. Nós viemos dele, nós somos como ele. Fomos formados, a nossa imagem, a nossa semelhança fala dele. Mas o sujo Satanás colocou essa cobiça no nosso coração e, por causa disso, a gente vive essas consequências até hoje. Mas você não é isso, você não é esse trauma, você não é essa experiência ruim que você teve com um amigo, com um colega, com um sócio, com um pai, com mãe, você não é isso. Jesus já reconciliou consigo na cruz todas as coisas. Você não será reconciliado, você já foi reconciliado. A obra de Jesus e do Espírito Santo já foi feita na cruz. Em 1 João, capítulo 9, capítulo 4, versículo 18, diz que Deus é amor. Vamos abrir lá? Eu quero fechar com esse texto. 1 João, primeira epístola a João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Vocês estão me ouvindo bem? No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança
fora o medo. O perfeito amor lança fora. Eu não escondo para que ninguém veja. O perfeito amor do nosso Criador por nós me leva para um lugar de tanto pertencimento, de tanta conforto, que eu agora lanço fora esse medo. Eu não quero mais ele para mim. Eu não vou mais esconder ele aqui. Eu não preciso me esconder do meu Criador mais. Por isso que esse ambiente que Deus proporciona para nós, e Ele nos proporcionou através da morte de Jesus na cruz, esse foi o ambiente que Ele resolveu essa situação. Esse ambiente de pleno amor, de plena aceitação, de pleno pertencimento, onde eu me encontro nele, onde eu me vejo parecido com ele, são aqueles filhos que parecem a cara do pai, sabe? Quando você se olha e fala, nossa, eu sou muito parecido com Jesus, sou muito parecido com Deus, olha aí como eu amo, olha aí como eu amamento, olha aí como eu gero, olha aí como eu dou à luz, os homens, olha aí como eu semeio, olha aí como eu sou ousado, olha aí, olha aí. Esse ambiente de amor de Deus, quando você vai para esse lugar, aí você encontra coragem para lançar fora todo medo. Aí você identifica o medo porque você está num ambiente perfeito, que Ele já fez para você colocar para fora esse medo. E esse texto é lindo, porque às vezes a gente acha que Deus é que vai fazer algo que vai mandar o medo embora. Mas a forma como eu leio esse texto é, se eu estou num ambiente de perfeito amor, se eu conheço a Deus como Pai, de tal forma a saber que Ele não me rejeitará por causa desse pecado, Ele não me rejeitará por causa desse medo, eu tenho plena segurança em falar, eu lanço fora todo medo. Porque onde eu estou, no braço do Senhor, não tem lugar para medo. Quando você está diante de um Deus que não vai te julgar, que não vai te apedrejar, falar assim, seus peladões, peguei vocês atrás da moita, né? Deus não vai chegar assim, né? Tentou se esconder, né, meu querido? Deus não vai para esse lugar, gente. Quando a gente entende que eu posso pegar toda a minha vulnerabilidade, toda a minha fragilidade e apresentar para Deus, Ele não vai me julgar, Ele não vai me apedrejar, Ele não vai falar, bendita a hora que você fez isso. O ambiente que Ele te coloca é um ambiente de pleno amor, de plena segurança. É Ele o mais interessado que você alcance a plenitude. Ele é o mais interessado. E por último, deixe Deus restaurar a sua identidade. Deixe Ele vestir você com a sua verdadeira identidade. Pare de se identificar com esse medo. Pare de achar que é o seu jeito. Pare de achar que você é assim, que não tem nada demais. Olhe direito. Olhe por um lado. Isso aqui é o que eu tenho medo? Olhe de novo. Olhe de perfil. Olhe de cabeça para baixo. Pare de se identificar com isso daqui. E deixe Ele restaurar a sua identidade. O nosso maior desafio, queridos, que é o nosso desafio até Jesus voltar, é sermos reconciliados nele. É você olhar para Deus e não achar que Ele vai estar o tempo todo te julgando. O nosso maior desafio é não olhar para as nossas circunstâncias ruins, de grandes histórias de madeira, e achar que eu estou ali porque eu fiz alguma coisa para merecer. Porque Deus não é assim, gente. Em nome de Jesus. Deus não vai castigar. Ele vai disciplinar. Ele disciplina o filho que ama. Ele não é um Deus de castigo. Porque castigo é uma ação, é um comportamento sem muita consciência. Você fez, agora você vai perder. A disciplina não, ela caminha junto com o seu entendimento.
Você entende por que ele te levou naquele lugar. Você entende as consequências das suas ações. Você sabe diferenciar o que foi mão de Deus e o que foi sua mão. Deus não castiga, Ele disciplina o filho que ama. Não é assim que diz a Bíblia? E se você não é disciplinado, então bastardo sois. Porque todos os filhos são disciplinados. Então, eu tive que olhar, na verdade, houve um despertamento, eu me lembrei do que o Senhor já havia falado comigo, eu não sabia que Ele já tinha falado isso comigo, que não era castigo. Sabe aquele negócio assim, os pais comeram uvas podres e os filhos que nascem com dente ruim? Não era culpa de alguém, não era minha culpa. Disciplina de Deus, gente, para nos aperfeiçoar. Todo sofrimento chega na vida do cristão para nos levar para esse lugar. Mais santidade, mais oração, mais joelho, mais leitura da palavra, sermos mais parecidos com Jesus. Porque eu vou te falar, se a vida for muito boa, a gente não vai ser igual a Jesus, não. Não é? Se tudo estiver muito bem, ninguém muda. Ninguém vai atrás do fruto do Espírito. Ninguém vai atrás de domínio próprio. Ninguém vai atrás de mansidão. Não é não? Então, meu convite, terminando agora com esse conceito de que deixe Deus desenvolver sua identidade, observe que, às vezes, as histórias de madeiras da sua vida, da minha vida, vêm como disciplina de Deus. Vem como Deus arrancando as minhas folhas. E vou te falar, quando Deus decide arrancar as nossas folhas, dói. Dói, e dói muito, e sangra, e todo mundo vê. Todo mundo vê, tá? Não adianta você chegar nesse lugar, porque Jesus subiu na cruz nu. Não queira eu e você tentar viver sacrifício sem vulnerabilidade. E eu achava que era possível. Passar por momentos difíceis com o Senhor sem me expor muito. Não preciso me expor, para quê? Desnecessário. Mas Deus só pode curar o que você expõe. Deus só pode curar aquilo que você bota para fora. Deus só pode tocar naquilo que você entrega na mão dEle. Deus só pode restaurar aquilo que você reconhece e fala, Deus, não estou dando conta. Não estou dando conta, Deus. E isso aqui está me afastando de você. Isso aqui, Espírito Santo, que a vida toda eu estou vivendo segundo isso está me fazendo mal. Essas folhas já estão em mim há tanto tempo que eu não sei mais quem sou eu. Quem é o meu medo? Mas deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Deixe Jesus, deixe Deus, deixe o Espírito Santo restaurar a sua identidade. Você não é esse medo, você não é a sua vergonha, você não é o seu trauma, você não é esse abuso, você não é essa traição. Deixe Deus restaurar a sua identidade. E o último texto que eu quero comentar é lá em Gênesis, onde nós estávamos lendo. Jesus aqui, Deus dá um spoiler para a gente. Deixa eu ver se eu vou achar. Isso. Gênesis 3, versículo 21. Deus foi o primeiro a dar spoiler. Ele deu um spoiler de como ele iria fazer essa reconexão com o homem. Deus deu um spoiler como ele iria reconciliar com ele todas as coisas, através de um sacrifício. Olha aí o versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a mulher. Agora, Deus tira as folhas, Deus tira o medo, Deus tira a vergonha, agora Deus vai se dar a ação de costurar folhas para esses homens. Deus costura, Deus devolve. E a nossa pele, a nossa reconexão, a nossa reconciliação, quando ele fala que ele matou, porque pele de um animal, né? Então, houve um primeiro sacrifício aí na Bíblia. Primeiro sacrifício, quem fez? Deus. Matou um animal para vestir o homem e a mulher do seu pecado. Já anunciando o que ele faria com o seu filho.
o Filho dele, o Cordeiro de Deus, seria morto para que nós fôssemos reconciliados com ele e para que a nossa identidade fosse restaurada na presença dele. Esse é o lugar que Deus quer levar você. Entenda que a sua identidade não é de folha de figueira. A sua identidade não são os seus medos. Nós encontramos a nossa identidade de volta quando olhamos para o sacrifício de Jesus, quando olhamos para ele, o que ele fez diante do medo? O que ele fez diante de vergonha? O que ele fez na cruz, quando ele subiu nu e vulnerável? Quando eu olho para ele, quando eu me identifico com ele, quando eu pego a minha cruz e sigo o que ele fez, a minha identidade no Senhor é restaurada. Amém? Fica de pé, eu quero muito orar com você brevemente. Fecha seus olhos. Não tenha expectativa na sua volta em mim. É você e o Espírito Santo. Agora é hora de você olhar para dentro. Esquece quem está em volta, esquece quem está mexendo no celular, esquece quem está com pressa de ir embora. Agora é o momento de você olhar para dentro de você. Identifique. Dá nome. Se exponha. Seja vulnerável. Mostra para Deus. Ele é quem tem o maior desejo de te reconciliar com Ele. Pare de se identificar com esses medos. Pare de achar que é o seu jeito. Pare de achar que você nasceu assim e é assim que você vai ser. O Espírito Santo do Senhor está aqui falando com você, no seu coração. Você tem capacidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou o nosso espírito. Quando pela fé declaramos que Jesus é o Filho de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Esse Espírito agora repousa dentro de mim e de você. E esse Espírito, então, vai trazer luz no seu coração e no seu entendimento das suas folhas. Se exponha, se abra, não tenha medo. A presença de Deus e do Espírito Santo é o único lugar que vai te reconciliar na sua identidade. É possível, sim, viver uma identidade restaurada. É possível, sim, não mais vivermos como órfãos. Eu passei a minha vida inteira lutando a vida como órfã. O meu relacionamento com Deus não era de pai e filha, era profissional. O que Deus colocou em mim que eu posso devolver para Ele? O que Ele entregou para mim, que fazendo para Ele, eu serei mais aceita. Eu posso fazer muita coisa e fazendo muita coisa eu serei reconhecida nele? Um relacionamento profissional, um relacionamento ministerial. Mas hoje eu entendo que a reconciliação que Ele quer fazer comigo e com você é de filiação. A gente parar de nos relacionarmos com Ele pelo que nós podemos entregar para Ele e apenas sentarmos na mesa e desfrutar do banquete. Nós não fizemos nada para estar ali. Oh Deus, nós não fizemos nada para sentar nessa mesa. Nada, nós não fizemos nada para desfrutar desse banquete. Mas o Senhor pega o homem pecador, o homem que tacou pedra em Deus, que fugiu de Deus, e faz esse homem e essa mulher sentar numa mesa, eternamente, como teus filhos e não como copeiros. Sentar na mesa e desfrutar numa consciência de que o Senhor já fez por mim. E nada do que eu faça, Senhor, vai mudar o sacrifício do teu filho naquela cruz. Porque foi esse sacrifício que preparou essa mesa.
Então pare, querido, pare. Em nome de Jesus, pare de se relacionar com Deus com esse distanciamento. Pare de se relacionar com o seu Criador nesse distanciamento. Da mesma forma que você trata um pai, que você se relaciona com uma mãe, é assim como você vai se relacionar com Deus. Senta na mesa como filho, expõe as suas fragilidades, abra seu coração. Fala, Deus, me ajuda aqui, não consigo. Me ajuda a ter uma consciência de filho e não de escravo. Eu quero, Senhor, ter a minha identidade restaurada na Tua presença. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero ser reconhecida na eternidade como Tua filha e não como aquela que fez algo por você. Eu quero ouvir aquela voz lá na porta dizendo, pode entrar, serva boa e fiel. Entra para o gozo eterno. Porque eu decidi, Senhor, encarar a minha vergonha e os meus medos publicamente. Faça isso, Espírito Santo. Nós não precisamos de muito mover. Nós não precisamos de muita coisa. Apenas a presença do Teu Espírito nesse lugar é suficiente. Eu sei que palavras, ações, movimentos, gestos não fazem aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Por isso eu peço, Espírito Santo do Senhor, entra na mente, entra nos corações, revela, assim como o Senhor fez comigo. Assim como o Senhor teve que revelar para mim a origem, a fonte do meu medo, faz isso com os meus irmãos. Essa palavra me atravessou e me atravessa, eu sangro ainda. E aquilo que eu recebi do Senhor, eu quero entregar. Aquilo que eu estou experimentando no Senhor, eu quero entregar. Encorajamento para que eles reconheçam suas fraquezas, seus medos e suas vergonhas. E corram para esse único lugar que é na Tua presença, para termos as nossas identidades restauradas. Espírito Santo, faz o Teu movimento. Até com aqueles que estão tentando fazer força para descobrir o medo, porque nem eles estão conseguindo perceber. Às vezes essa folha está tão grudada, Deus, que a gente não está conseguindo perceber. Eu sou mesmo afetada pelo medo? Onde ele está? Faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra. Faz a Tua obra, Espírito Santo. Tu és gentil, Tu és sensível, Tu és simples. Faz do Teu jeito, como o Senhor quer. Entra nos corações, marca, transforma, em nome de Jesus. Que a gente saia aqui hoje, nessa noite, Senhor, com a consciência e responsabilidade de que hoje temos completo acesso à Tua presença para sermos reconciliados na nossa identidade. Muito obrigada por todo o movimento do Senhor. Muito obrigada por toda a ação do Teu Espírito Santo. Te reconhecemos, Te reverenciamos, Te agradecemos pelo que o Senhor já fez por nós. Eu Te agradeço pelo que acontecerá daqui da porta para fora. Eu Te agradeço porque haverá um descortinar na mente dos meus irmãos. Eu Te agradeço porque eles vão para um nível de relacionamento com o Senhor ainda mais profundo e intenso. Porque é isso que o Senhor faz. Quando o Senhor nos restaura a nossa identidade, a gente senta na mesa como filho e esbanja mesmo, porque sempre haverá alimento. Nunca faltará alimento. Obrigada por isso, Senhor, por essa mesa maravilhosa do Senhor, colocada diante de nós. Sustenta a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Eu oro sobre aqueles, Senhor, que porventura estão nesse lugar, sendo amassados, moídos por essas toras de madeira. Sustenta, Senhor, os meus irmãos. Eu sei que é nessa hora onde a gente precisa da fé. Eu sei que é nessa hora onde a gente não pode abrir mão da Tua palavra. Porque âncora para a minha alma é a Tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Luz para o meu caminho é a Tua palavra. A Tua palavra é a âncora da minha alma. É onde eu me guardo. É onde o mar pode estar agitado. Mas na Tua palavra eu encontro um lugar seguro. Ela é lâmpada para os meus pés que estão caminhando em lugar escuro. Ela é luz para o meu caminho.
é a tua palavra, não em homens, não em pessoas, não em estabelecimentos, não em doutrinas, não em nada, 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 nada. Tua palavra e o teu espírito, água e espírito, água e espírito. Nós temos todas as respostas no Senhor e na tua presença. Por isso sustenta, Senhor. Se eles chegaram aqui dentro de uma tristeza, dentro de depressão, dentro de ansiedade, dentro de insegurança, dentro de esgotamento, Senhor, sustenta. Coloca pessoas ao seu lado, coloca um caminho reto. E que eles entendam que precisam ir para esse lugar de reconciliação na tua presença, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por toda a obra que o Senhor fez e ainda há de manifestar na nossa vida. Por Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Deixe o Espírito Santo esquentar e aquecer seu coração com essa palavra. Amém?